nosso propósito de quebrantamento. Quem já tem aprendido que o quebrantamento é uma ferramenta importante. No domingo nós aprendemos aqui na igreja que a palavra, ela produz fé, e quando chegar a adversidade ela tem que ser colocada em prática, e é aonde que vem os milagres. Você percebeu que os milagres nasceram diante de adversidade? Os milagres aconteceram diante das adversidades, diante de problemas. Muralha, aí Deus dá a palavra, obedece, muralha cai, diante de uma adversidade. Acabou o azeite, eles estão querendo levar os meus filhos presos, a mulher viúva, né? E diante da adversidade, o homem de Deus falou: começa a despejar azeite. Diante de uma crise, diante de uma necessidade, a fé foi usada e o milagre aconteceu. Então diga: a adversidade, a necessidade não é sinônimo de derrota. Diga: para nós, os que cremos, a adversidade é um aliado. Por que um aliado? Porque você vai usar a tua fé. E você já sabe que a fé move o sobrenatural. Amém? Amém? Bom, nós vamos hoje tratar do assunto quebrantamento. E eu quero mostrar para você no livro de Jó, o capítulo 41. Uma coisa importante. Jó capítulo 41, desculpa, 42. Jó capítulo 42. Nós vamos aprender com o Espírito de Deus hoje aqui. Amém, gente? Amém. Domingo prossegue com o jejum. Propósito, quem está na fé do jejum também. Você que não fez domingo passado, entra nesse domingo, entra no propósito, vai até meio-dia. Você pode iniciar quando você acordar no domingo. De preferência, se você puder vir no culto pela manhã, se não puder, faça em casa e vir no culto da noite. Mas toda a igreja no propósito, e todos praticando, além do jejum, a unidade. Todos na mesma fé. Jó 42, versículo 7 diz assim: e sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, porque não falaste de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Olha para mim. O Jó tinha os seus amigos, e a Bíblia diz que Deus ficou irado com os amigos de Jó, porque os amigos de Jó falou de Deus aquilo que não era reto. Então, quando as pessoas falam em nome de Deus e falam aquilo que não é de Deus, a ira se acende. Existem muitas pessoas falando em nome de Deus como se fosse Deus que estivesse falando, e Deus fala: peraí, está falando que é eu, mas a responsabilidade é sua. Então você vê que eles tinham falado alguma coisa em nome de Deus, ou falando de Deus, mas estava desagradando a Deus. E Deus falou: você não falou, vocês não falaram que é reto, como o meu amigo Jó falou, ou como Jó, meu servo, falou. Então Jó, por mais que ele tinha dificuldade, por mais que ele estava leproso, por mais que ele tinha perdido bens, nós fizemos a conta aqui, ele perdeu milhões e milhões. Ele, por mais que ele tinha perdido os filhos,
E muito mais do que perder bens, e é perder os filhos. E muito mais do que perder os filhos também é perder tudo e ainda ficar doente. Mas a gente sabe que o Jó, mesmo assim, a Bíblia Sagrada diz que ele falava de Deus o que não era. Ele não falava nada contra Deus. Ele não atribuía a Deus as coisas que ele estava passando. Pelo contrário, ele era um adorador. Então Deus, ele pediu para que Jó, agora no versículo 8, ele pede assim, fala para os meninos, os amigos de Jó: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó, ele vai orar por vós. Interessante isso. Uma vez nós estudamos que o Jó, se fosse ver, era um cara que não podia orar por ninguém, porque humanamente falando era o que estava mais lascado. Então esse negócio, eu não posso orar por ninguém porque eu estou nessa situação e Deus não vai me ouvir, é um pensamento equivocado. O apóstolo Paulo mesmo disse: sendo pobre, porém enriquecendo a muitos. Ou seja, porque a palavra que saía da boca dele era independente da situação a qual ele vivia. O que estava saindo dele era algo que vinha de Deus, era só o canal. Pastor, mas Deus usa alguém que está lascado? Ué, Deus, ele usou os leprosos, como nós lemos aqui no domingo, na semana passada. Eram 4 leprosos. Samaria estava cercada e Deus usou eles para poder ir ao arraial dos círios, e o passo dos leprosos se transformaram em passo de muitos exércitos. Então o Jó era um cara que não podia orar por ninguém se fosse ver fisicamente. Mas como Deus, irmão, a Bíblia Sagrada diz assim, que o homem vê como Deus vê como o homem não vê. A Bíblia diz que Deus ele olha o coração. O homem vê o exterior. Deus não está preocupado com o exterior. Ele olha para o interior. Então quando ele olhava para Jó, e ele via o Jó doente fisicamente, como nós vemos, Deus olhava para dentro de Jó e via um homem interior renovado. Ele via um homem interior transformado. Ele olhava dentro de Jó e ele via um homem interior quebrantado. Então, quando a Bíblia Sagrada diz, nós lemos na semana passada, o capítulo 51, versículo 17 do livro de Salmos, que Deus não rejeita um coração quebrantado. Então, independente da casca, independente da situação financeira de Jó, independente da situação familiar de Jó, independente da situação de saúde de Jó, Deus estava olhando para o coração quebrantado que Jó tinha. E como Deus não rejeita o coração quebrantado, e como a Bíblia diz que Ele habita com o contrito de coração, ou seja, com aquele que tem o coração quebrantado, Deus falou: olha, vocês olhando fisicamente, vocês estão melhor do que Jó. Mas eu não quero que, como eu não olho a casca, eu não olho a aparência, eu olho para dentro. Ele diz assim: vocês vão oferecer o holocausto, mas quem vai orar por vocês vai ser Jó. Por quê? Olha que interessante. Ele diz assim: o meu servo Jó vai orar por vocês, porque deveras a ele aceitarei. Ou seja, ele vai orar por vocês, porque de todos vocês eu vou ouvir ele. Então, pessoal, para muitas pessoas, os ouvidos de Deus estão tapados. Por que os ouvidos estão tapados? Porque as pessoas
elas não querem se adequar ao mandamento, à obediência. Então ela clama e Deus não muda. A Bíblia Sagrada diz assim: de certo ouvirei e aceitarei a oração dele, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Olha só, ele vai orar por vocês, para que eu não trate vocês conforme a vossa loucura. Ou seja, se Deus fosse retribuir conforme eles tinham feito, eles estavam perdidos. Então, que nós possamos aprender aqui, irmão. Se Deus fosse retribuir a gente, na maioria das vezes, conforme nós fizemos, nós estamos perdidos. Ainda bem que tem alguém que ora por nós. Amém? Ainda bem. Aí diz mais: porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então o Jó, ele falava de Deus aquilo que Deus mandava. Ele falava de Deus aquilo que Deus era. Os amigos de Jó estavam bem fisicamente, mas não falavam de Deus o que deveriam falar. O Jó estava fisicamente arrebentado, mas falava de Deus o que deveria falar. Versículo de número 9. Então foram ele faz o Teramita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram conforme o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Versículo 10. É tudo na sequência. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então, o cativeiro de Jó mudou, as bênçãos chegou na vida dele, o dobro de bênção. O cativeiro dele mudou exatamente no momento em que ele estava se quebrantando, e ele não estava preocupado com ele, porque a hora que ele estava se quebrantando, ele não estava só se quebrantando para defender as suas próprias causas, ele estava se quebrantando para abençoar outras pessoas. E na hora que ele estava ali lançado diante de Deus, com o coração quebrantado, orando por outras pessoas, Deus mudou a história dele. O quebrantamento é funcional, tanto para a tua vida, quanto para a vida daqueles que estão à tua volta. Então, o coração de Jó, você vê que quebrantamento trouxe bênção para a vida dele, mas enquanto ele não estava nem preocupado com a bênção. É assim que Deus faz, né? Mais do que pedimos ou pensamos. Essa palavra aqui, ela mostra que esse versículo de Efésios 3:20 é verdadeiro, porque o Jó não estava buscando por ele, ele não estava ali defendendo a sua própria causa. É por isso que a Bíblia diz: aquele que dá, recebe. Então nós precisamos entender. E outra coisa também que nos leva a se quebrantar é entender que nós somos humanos, é entender que nós somos frágeis, é entender que nós não somos super-heróis, é entender que tem coisa que nós não conseguimos carregar nas costas. Falta quebrantamento, falta muitas pessoas querer carregar o que elas não podem carregar. Algumas pessoas estão levando no peito uma carga de que ela é mais santa do que o outro. Já viu essas pessoas? Parece que ela é mais santa do que o outro. É tudo mentira. Não existe isso. As pessoas são frágeis. E tem pessoas que precisam entender que nesta parte precisa se quebrantar. Ela tem que dizer: poxa, eu não sou tão santo assim, eu preciso me santificar. Então a gente precisa se quebrantar. O quebrantamento é importante. O Jó, a Bíblia diz aqui que o cativeiro ele mudou quando ele fazia uma oração para os seus amigos. Então quando ele estava orando,
ele estava com o coração quebrantado. Aí Deus, como que nós aprendemos aqui? Deus não rejeita um coração quebrantado. Interessante que o cara estava com o coração quebrantado nem por causa dele. Você pode ver que fisicamente era o que estava mais lascado. Mas mesmo ele estando lascado, ele dobrou o joelho para orar por alguém. E aquele que dá, recebe. Às vezes você fala, mas quem sou eu para me orar por alguém? Quem sou eu para me orar por alguém? Você é alguém que Deus aceita a tua oração. Amém. Amém. Você é alguém que crê. Você é alguém que sabe que você pode pedir no nome de Jesus. Esse é você. Esse alguém é você. Amém, gente? Amém. Interessante isso daqui. E o coração, e a história de Jó mudou, e a Bíblia diz que o Senhor acrescentou em dobro. O quebrantamento acrescenta. Nós lemos na semana passada, capítulo 38 de Ezequias, de Isaías, desculpa, quando o rei Ezequias ele se quebrantou e Deus acrescentou 15 anos. E aqui a gente está vendo que Jó se quebrantou nem por causa dele, por causa de terceiros. E Deus, quando viu o quebrantamento, Deus foi lá e acrescentou. Então, existem batalhas que a gente vai vencer com o coração quebrantado. Existem batalhas que nós não venceremos na nossa vida dando espadada, gritando. Tem coisas que vão chegar na nossa vida porque nós nos quebrantamos. Nós reconhecemos que precisamos, nós reconhecemos que dependemos, nós reconhecemos que não somos tão fortes assim, nós reconhecemos que não somos tão santos assim, nós reconhecemos que precisamos de ajuda, que precisamos de congregar, que precisamos da palavra, que precisamos da ajuda de Deus, que precisamos da ajuda dos anjos, que precisamos da ajuda da oração dos nossos irmãos. E aí Deus ele vai olhar para nós e vai... Como ele não rejeita o coração quebrantado, ele vai entrar. E quando ele entra no quebrantamento, diga, ele acrescenta. Foi o que aconteceu, ele acrescentou. Acrescentou dobro. O Jó nem imaginava que a vitória ia chegar assim. Tem muitas pessoas agora lutando, sai capeta, sai pombagira, sai não sei quem, tem um monte de demônio. As pessoas sabem mais nome de demônio do que o nome dos filhos. E tudo bem, tem que fazer, pode fazer, não tem nenhum problema fazer. Mas tem coisa que tem vitória que vai chegar, não é assim. É quebrantando. É quebrantamento. Então o que nós temos aprendido nesses últimos dias é que o quebrantamento é uma ferramenta importante da igreja. A semana passada nós vimos os Ezequias com diagnóstico de morte. Aí ele vira, se quebranta, Deus vai e acrescenta 15 anos. Quem é que pode acrescentar vida? Só Deus. E a Bíblia diz que Deus acrescentou em dobro tudo o que ele antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e condoeram-se dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Então as pessoas não foram lá para consolar ele, né, irmão? Porque agora não precisava de consolo, ele estava bem, Deus tinha restaurado. As pessoas foram enviadas por Deus para ele, para levar recursos para ele. O quebrantamento, ele faz com que pessoas reconheçam. Já nem imaginava que as pessoas iam visitar ele e iam trazer grana, dinheiro, ouro. Normalmente as pessoas não dão dinheiro, não dão ouro, né? Normalmente as pessoas querem dinheiro e querem ouro.
Mas Deus faz o contrário. Ele manda as pessoas levar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Quebrantamento. Então, quando a gente vê, poxa, Deus mudou o cativeiro de Jó, a gente não pode esquecer que antes do cativeiro dele mudar, antes de Deus acrescentar o dobro, houve quebrantamento. E não foi nem por causa dele, foi por causa dos amigos dele. Veja o que diz Salmo 34, versículo 18. Interessante. Vai. Salmos. Salmos 34. Versículo de número 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Lê comigo de novo. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Olha para mim. Ser justo, nós já estudamos aqui que não é ser perfeito. Ser justo é você entender o que te pertence e o que pertence ao outro. Ser justo é entender que tem coisa que você não pode fazer, tem carga que você não pode carregar. Ser justo é você entender que você precisa de auxílio quando você precisa de auxílio. Ser justo. Quando você precisa de um auxílio e se comporta com orgulho, ao ponto de alguém pensar que você não precisa de auxílio, você não está sendo justo consigo mesmo. Quem entendeu isso? Amém. Então a Bíblia diz: os justos clamam e o Senhor ouve. Então nós precisamos ser justos, porque quando nós clamarmos, Deus vai ouvir, porque Ele ouve os justos. Amém. E a Bíblia diz mais: Ele ouve o justo e livra de todas as suas angústias. Lê comigo 18. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Olha para mim. Deus está próximo daqueles que têm o coração quebrantado. Então, além da santidade, que é importante para caminharmos com Deus, e a santidade ela é buscada. De que maneira a santidade ela é buscada? Quando a gente vai se afastando dos males. A gente vê um buraco, a gente foge dele, e quando a gente foge do buraco, nós estamos buscando a santidade, ou seja, nos separando para Deus. E o que faz a gente se desviar do buraco? O temor, que também é uma ferramenta importante da igreja. Mas o que a Bíblia está mostrando para nós aqui nesta palavra é que o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Então o fato de nós nos quebrantarmos diante de Deus, o quebrantamento traz Deus para perto. É por isso que o cara teve 15 anos de vida acrescentado, porque o quebrantamento trouxe Deus para perto. E quando Deus está perto, irmão, não tem subtração, só tem multiplicação. Amém. Não tem regresso, tem progresso. Amém. Amém, igreja? Amém. Isso é importante para nós entendermos. Então Deus ele está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Quando o povo de Deus clamava, quando Josafá, ele falou: Senhor, não tenho força, olha só, reconhecendo, olha o quebrantamento, até de orgulho mesmo, a ponto de entender que ele era um rei que tinha muitos soldados, mas ele entendia que ter soldados tem hora que não é suficiente, que ter dinheiro não é suficiente, que ter amigos não é suficiente. Então ele se quebrantou diante de Deus. Ele diz: em nós não há força contra essa grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em ti. Ele se quebrantou diante de Deus, e Deus mandou uma palavra e falou: essa peleja agora já não é mais sua, é minha.
quebrantamento traz Deus para perto. Glória a Deus. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Então, se nós nos quebrantarmos diante de Deus, Ele vai estar por perto. Todas as vezes que você se quebrantar, Deus está por perto. Todas as vezes que você se quebrantar diante de Deus, você sabe que Deus não rejeita um coração quebrantado. Pastor, como que eu faço então para me sentir bem, para me sentir forte? Quebranta teu coração. E quando você quebrantar, você entendendo a palavra, olha, eu me quebrantei, eu sinto Deus aqui do lado, porque Ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado. A tendência de dar certo é 100%. Veja só o Jó 16, o que o Jó já falava. Volta lá no livro de Jó, capítulo 16. Veja o que Jó já falava aqui no capítulo 16. Versículo 11 e 12. Entrega-me, Deus, ao perverso. Entrega-me, Deus, ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado eu estava, porém ele me quebrou. E pegou-me pela cerviz e despedaçou-me. Também me pôs por seu alvo. Olha para mim. Deus, quando Ele quer também, Ele quebra a cerviz. Então, às vezes, Deus, Ele nos dá a condição de nós entendermos que o quebrantamento é importante. E muitas vezes, porque o amor dele é tão grande conosco, Ele nos quebra. Ele quebra, como diz aqui, Ele diz aqui, descansado estava eu, porém ele me quebrantou. Ele pegou minha cerviz e despedaçou, e me pôs como seu alvo. Ou seja, Ele está dizendo, eu passei a ser o alvo de Deus. Ele quebrou a minha cerviz. Cerviz se trata da cervical, as cervicais, que são as vértebras do pescoço. É aquela que se inclina, é aquela que reconhece, é aquela que se quebranta. Alguns ficam com a cerviz tão dura que não querem se inclinar. Aí Deus vem quebrando. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Será que Deus, Ele não quebrou Jó também? Porque Jó, no interior dele, talvez ele tinha um orgulho, porque era o cara mais rico do Oriente. Ele era o cara mais rico do Oriente, diz a Bíblia. Será que Deus não quebrantou ele? Para ele entender que ele tinha tudo, mas o bem maior que ele tinha não era tudo que ele tinha? O bem maior é Deus, irmãos. Quebrantamento acrescenta. Diga, eu vou me quebrantar, porque eu já entendi que o quebrantamento é uma ferramenta importante da igreja. Diga, o quebrantamento traz Deus para perto. Então, onde tem quebrantamento sincero, pode pegar a mão de Deus do lado aqui, porque Ele está por perto. É o que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar. Nós vamos
sentir Deus por perto. Nós vamos pegar, ou melhor, Ele vai pegar a nossa mão. Porque perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Digo quebrantamento. Ele cura. Quebrantamento. Restaura. Quebrantamento. Traz Deus perto. Acrescentou o quebrantamento de Naamã, curou da lepra. O quebrantamento de Jó acrescentou riquezas e saúde. O quebrantamento, meus amigos, de Sadraque, Mesaque e Abednego livrou eles da fornalha. O quebrantamento de Ezequias acrescentou 15 anos. E o quebrantamento, além de tudo, traz Deus para perto. Algumas pessoas só vão ter Deus por perto quando entenderem que tem que quebrar a serviço, que tem que deixar a serviço de ser dura, tem que ser uma serviço flexível, se render ao Senhor Deus. Amém? Nós vamos orar agora. Vamos? E a gente vai orar e praticar isso que nós estamos aprendendo aqui nesta noite. Quebrantamento.